Para começar. Eu queria falar rapidinho de descanso. Eu falei sobre dormir, que o Aldrin falou. A gente tem que levar isso a sério. Já falei sobre alimentação, sobrepeso. Cuidar do corpo não é meramente a questão do peso. Mas todo sobrepeso reflete uma falta de cuidado com o corpo em algum sentido. Você pode ter pessoas que têm algumas situações que você vai falar, puxa, isso aqui está realmente fugindo do controle, mas a maioria de nós só não fez, tá comendo mais do que precisa, está gastando menos do que deveria, e a gente tem que entender que toda sobrecarga, ela não é sábia. Isso foi uma das coisas que Deus falou comigo lá no início. 1 Timóteo 5,16, Paulo fala a respeito das viúvas, né? E ele disse que se os familiares das viúvas têm condições de sustentá-los, que eles façam para que não se sobrecarregue a igreja. A igreja só iria cuidar das viúvas que não tinha arrimo de família. A igreja não ia conseguir cuidar de todo mundo. Então, assim, jogar tudo para cima da igreja, no final ia dar ruim, porque eles não iam. Eu lembro do dia que eu estava lendo isso, o Espírito Santo falou comigo, nenhuma sobrecarga é sábia. Eu parei, eu sabia que ele queria falar algo mais, mas estava esperando uma revelação para o ministério, para a igreja. Aí ele falou assim, chave de liderança. Inclusive a sua sobrecarga de peso. Isso não é sábio. Douglas, não sei, porque assim, até hoje eu ouço de muita gente dizer, pastor, eu estava orando por você. Os médicos, a turma da saúde, a turma da nutrição. Eu falo que hoje eu estou orgulho dos Nutri, das Nutri. Mas esse povo dizia, pastor, a gente orava por você. Mas naquele dia parece que meus olhos se abriram. Eu falei, peraí, se você constrói um prédio com uma estrutura maior do que o alicerce suporta, ele vai desmoronar. Se você bota mais peso no carro do que ele aguenta, não é só a suspensão, você pode utilizar o próprio automóvel. Você bota mais peso na embarcação do que suporta, vai afundar. Aí a gente acha que vai carregar mais peso no corpo sem que isso traga dano. E anos. Então assim, eu já estava com problema no joelho, eu estava com problema nas costas, só que no início só pensei nas juntas. Eu pensei assim na suspensão do carro. Daqui a pouco você vai estudar coisas, espera aí. O coração está sobrecarregado, trabalhando mais do que deveria. Meu coração já estava, além da pressão alta, eu estava com hipertrofia muscular. O tamanho dele vai aumentando, né? Você começa a descobrir uma série de outros problemas. Então, a diabetes está tão relacionada à obesidade. E hoje em dia os médicos estão falando de diabesidade, mistura as duas coisas, porque é uma questão de tempo, você vai chegar lá, né? Então assim, eu consumo lá muita energia, eu boto o pâncreas para trabalhar e produzir insulina, eu estou cansando ele a longo prazo, mas ao mesmo tempo eu estou gerando no corpo resistência insulínica, porque quanto mais insulina joga, então assim, a pessoa que bebe muito tem resistência ao álcool, que o corpo se protege, ele tem resistência insulínica. Então assim, é um efeito dominó, é uma coisa atrás do outro, da outra. Então assim, a maior parte das pessoas hoje, a maior origem das doenças está mais relacionado à forma errada de comer do que qualquer coisa. O intestino tem sido chamado de o segundo cérebro, né? Ele tem a capacidade por exemplo, nossa imunidade é garantida lá no intestino. Então a alimentação errada está ferindo a imunidade, está expondo a gente para outras coisas. A produção hormonal, um volume gigantesco garantido lá no intestino. Então assim, a gente tem inúmeros desequilíbrios por uma forma errada de comer e por não dar descanso ao intestino. Então você vai arrumando as coisas, não é só a questão do peso. Então, à medida que eu perdia peso, melhorou a pressão, a diabetes foi embora, né? Então tem muita coisa. E a última questão, exercício. Então assim, outro dia alguém falou, agora vai inventar um versículo que tem que ir para academia. Eu falei, não vamos inventar porque já tem. E não tem que ser academia, nós estamos falando de movimento, né? Então assim, eu conheço pessoas que falam, pastor, eu não gosto do ambiente da academia, eu não suporto aquela música. Eu falo, bom, eu vou com o fone de ouvido e fico ouvindo a adoração quando tem que usar. Tendo opção, eu não uso de casa e tem outras formas. Mas assim, eu prefiro ir para academia, cuidar com aquilo que eu ouço, do que não ir, né? Porque assim, eu não posso criar em nome de um zelo ao bem-estar espiritual, até porque o cara que fala isso às vezes está no estádio, vendo o jogo, ouvindo palavrão, está ouvindo música em outro lugar, e aí parece que assim, fica crente só na hora da o exercício da academia. Mas vamos lá. Paulo escreve e diz que o exercício físico é de pouco proveito. Eu durante muito tempo, assim como o negócio do comer de tudo, eu lia comer tudo, eu lia que o exercício não tem nenhum proveito. Não é o que a Bíblia está dizendo. E Paulo só classifica ele de pouco proveito quando ele contrasta com a piedade. Primeiro ele diz, exercita-te na piedade. 1 Timóteo 4, 7 e 8. E diz porque
o exercício físico é de pouco proveito. A piedade para tudo é proveitosa. Então, por que ele exalta o proveito da piedade? Ele diz porque ela tem a promessa dessa vida e da que há de vir. Então, a piedade vai impactar a nossa vida atual e a eternidade. O exercício só atual. Aliás, quem não faz pode ir mais cedo para a eternidade até, né? Mas a expressão que ele usa, exercício físico, é ginásia no grego. É a raiz da nossa palavra academia, ginásio, gym, né? Então, ele não estava falando meramente daquela atividade física que todo mundo fazia andando, caminhando, tirando o seu sustento da terra, construindo sua casa, porque ninguém era sedentário naquela época. Então, assim, o mínimo de movimento que o corpo precisa para ser saudável, todo mundo já tinha. Ele está falando da cultura greco-romana de malhar mesmo. E esses caras faziam isso como culto ao corpo. Era muito mais uma perspectiva de vaidade do que de saúde. Mas ainda assim, Paulo está dizendo que vai ser proveitoso. Por quê? Se você aplica um filtro na motivação, você vai ter uma capacidade de resposta de saúde maior. Wesley produziu muito por muito tempo. Sim. Mas ele acreditava muito de coração, porque o pai, desde que ele foi para a escola, ensinava ele a correr todos os dias, exercitar todos os dias, jejuava 2 vezes por semana. Então, o cara andava 10 quilômetros para pregar aos 90 anos de idade, praticamente, e dizia que a única diferença é que agora ele sentia que não podia fazer tão rápido quanto antes. Né? Então, assim, a gente pode ter uma conduta diferente. Né? Momentos de família. As pessoas perguntam, cara, se você voltasse lá atrás hoje, o que você faria? Eu mudaria meu tempo de família. Em vez de só sentar, vamos ver hoje 2 horas um filme. Cara, vamos brincar, correr e pular. A gente pode rir junto, pode ter um momento extraordinário, mas ter movimento e criar uma cultura para a próxima geração. Né? Então, assim, hoje o Israel fala, pai, para mim isso aqui é um resgate. Quando a gente malha junto, né? Fala, cara, isso aqui é um resgate do que nós nunca vivemos na infância. Então, aliás, eu digo às pessoas que eu vivi uma vida sem arrependimento. Falei isso por muito tempo. Hoje eu falo, eu tenho um grande arrependimento. Não ter entendido o cuidado do corpo antes. E a gente está fazendo de tudo para que as pessoas tenham acesso a essa mensagem. Então, acho que está disponível, né? Eu acho que a segunda coisa que eu falaria para você que está aqui com a gente talvez chegou o momento de você falar como o Luciano, Senhor, o Senhor não vai mais chamar a minha atenção, porque eu sei que esse podcast não é a primeira vez que o Senhor está chamando a sua atenção para esse assunto. E é necessário uma renovação de mente. E essa até uma das ferramentas que a gente está propondo aqui é o livro, para que você entenda o que você precisa fazer nessa direção. Claro, não é só esse livro, muitos outros, mas eu acho que isso aqui vai ser muito legal, porque há uma perspectiva bíblica e espiritual de tudo isso que a gente está falando. Então vou deixar aqui o link para você pedir, te entrega aí na sua casa, pega também o Rumo aos 120 anos, Dr. Aldo, faz o combo aí, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Não importa muito a ordem que vai ler, mas eu vou sugerir que leia os dois. Muito bom. Obrigado. Valeu. Deus abençoe muito essa jornada. Amém. De espalhar essa mensagem por todo o Brasil. Você também, você que nos assistiu, eu realmente oro que isso entre profundamente no seu coração e afete sua vida. Eu estou hoje com 51 anos de idade, com uma idade metabólica biológica de 35, com uma disposição e saúde que eu nunca tive, nem aos 30 anos de idade. Então, assim, a perspectiva muda. Até porque, assim, a gente diz que até os 35, alguns até os 40, ele está na fase da imortalidade. Ele não pensa no depois, ele ainda não viveu nenhum declínio físico, ele está no que os médicos chamam do health span. Mas a gente tem que investir na velhice. Tem gente guardando dinheiro para a velhice, mas não está estocando saúde e é um contrassenso. Obrigado, você que ficou aqui com a gente, ouvindo, assistindo, e eu queria te fazer um pedido, pega esse link, manda para todo mundo. Claro, se você não é inscrito, se inscreve no canal aqui e deixa um comentário também que o Senhor ministrou no seu coração. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.